Eu resolvi gravar esse vídeo para você que está com dificuldade em derivada, seja no seu curso de graduação, seja no seu mestrado, no doutorado, alguma especialização. Vamos aprender como montar a equação da reta tangente de uma função utilizando a derivada como o coeficiente angular da reta tangente de uma função. Você sabe montar a reta tangente de uma função em um determinado ponto? Agora, finalmente, estamos na parte fundamental das derivadas. Aliás, uma delas, né? Mas uma parte muito importante é a gente saber a reta tangente a uma função num determinado ponto específico. E como é que se usa a derivada para saber a equação da reta tangente? Aliás, o que é a reta tangente a uma função em um determinado ponto? Imagine que a gente tem uma parábola. Imagina que a gente tem uma função parabólica, uma parábola, e que essa função aqui é dada por y igual a x ao quadrado. Ou você imagina que nós temos uma circunferência de raio 5. Essa circunferência ela é expressa por y ao quadrado mais x ao quadrado igual a 25. Então a gente já sabe agora como é que é o gráfico dessa função aqui, que é uma parábola, e sabemos o gráfico dessa função que está implícita aqui, né? Como a função que nos dá uma circunferência. Agora imagine que você gostaria de pegar um ponto dessa função aqui e ter a equação da reta tangente num ponto aqui qualquer. Vou escolher esse ponto aqui. O que é uma reta tangente? Ela é uma reta que ela só pega em um único ponto. Se ela pegasse em dois pontos aqui, já não serviria, já seria uma reta secante. A gente quer só tangente, que tangencia, que pega em um único ponto. Ou digamos que eu quisesse a reta tangente a minha circunferência nesse ponto aqui. Veja de novo que ela tangencia o meu ponto, ela tangencia a circunferência num determinado ponto. Como é que eu faria para saber a equação da reta tangente? Para começar, a gente precisa saber que qualquer reta ela vai ser dada por uma equação que é ax mais b. Qualquer reta pode ser expressa dessa forma aqui. E aí, na equação da reta, esse termozinho aqui, o a, né, que esse número que multiplica o x, que está grudado no x, ele é chamado de coeficiente angular. E esse termo aqui, que não multiplica o x, o termo independente, ele é a interseção com o eixo y. Então, só que se a gente tivesse aqui um exemplo, né, a gente tivesse uma reta assim, bem mal feita, aqui estaria o b, tá? O b é fácil de achar, tá? O b é onde a reta toca o eixo y. Então, o termo independente é o termo fácil de achar. O problema é o a, esse termo aqui, o coeficiente angular. É o termo que multiplica o x. Ele que é o problema e é para ele que a derivada serve. Por quê? O que é o coeficiente angular? Ele é justamente, se a gente imaginar que aqui a gente tem um ângulo, né, que essa reta ela faz um ângulo θ com o eixo x, então o a ele é justamente a tangente do ângulo θ. Então o coeficiente angular, ele é a tangente desse ângulo que a reta faz com o eixo x. Então, se aqui fosse o θ, o a seria a tangente de θ. Então, isso que é o coeficiente angular. Tangente, eu sei que a gente está entrando um pouquinho na trigonometria, mas tangente também é um número, então você não precisa se preocupar. Se você vir uma reta, por exemplo, escrita assim, y igual a 5x mais 4, você vai saber que ela toca o eixo y no ponto 4, na medida 4, e que o coeficiente angular dela é 5. 5 é a tangente desse ângulo que essa reta faz com o eixo x. Não tem problema nenhum, pode ser 5, pode ser 1000, 1 milhão, não importa. Pode ser 0,1, 0,2, tangente é um número, não tenha medo da tangente, tá bom? E aí você também não vai se assustar com nada disso que eu estou falando, não. Talvez seja a primeira vez que você vê a equação de uma reta. Lá no início, há uns 70 anos atrás, quando eu vi também a equação da reta pela primeira vez, eu também me assustei. Mas você vai decorar que a equação da reta é dessa forma aqui, é x elevado a 1, né? É alguma coisa multiplicado x. E você não está vendo expoente nenhum no x, ou seja, o x está elevado a 1.
e você tem um termo independente, alguma coisa, um número que não tem x multiplicado. Sempre que você vir alguma coisa dessa maneira, você sabe que você está diante de uma reta. Detalhe, às vezes, você pode aparecer para você, por exemplo, alguma coisa do tipo assim, ó, 5y igual a 10x menos 25. Isso aqui também é uma reta. Você pode isolar o y. Ó. Você pode passar esse 5 dividindo para o outro lado. Ó. Você vai ficar com 10x sobre 5 menos 25 sobre 5. Então, você vai ter y igual 10 dividido por 5 dá 2. 25 dividido por 5 dá 5. Então, isso aqui é uma outra reta. Basta você isolar o y. Um outro exemplo, poderia estar escrito de outra forma. Você poderia ver escrito assim, ó, 3y menos 9x mais 27 igual a 0. Isso também é uma equação de reta. Ó. Você tem y elevado a 1 e x elevado a 1, e a única coisa que está multiplicando y é um número, e a única coisa que está multiplicando x é um número, não tem x vezes y em lugar nenhum, não tem x dividido por y em lugar nenhum. Isso também é uma equação de reta, tá? Todo mundo elevado a 1, expoente 1, né? Por isso que a gente não está vendo o expoente, e a única coisa que está multiplicando eles é um número. Aqui está multiplicando 3, aqui o 9. Isso aqui também é uma reta, e basta a gente isolar o y para a gente ver que isso aqui é uma reta. Ó. Vamos passar esses dois termos aqui para o outro lado. Ó. Vamos ficar com 3y igual menos 9x, passa para o outro lado, troca o sinal, fica 9x. 27 passa para o outro lado, fica menos 27, troca o sinal. E esse 3 aqui eu posso passar para o outro lado dividindo, porque ele está multiplicando o y. Se ele está multiplicando, passa para o outro lado dividindo todo mundo. Então fica 9x dividido por 3, 27 dividido por 3. Então y igual a 9 dividido por 3 dá 3. 27 dividido por 3 dá 9. Então isso aqui também seria uma equação de reta, e veja que sempre cai, todas estão tendo essa formazinha que eu mostrei para você. Um número multiplicando x mais um termo independente. Ó. Um número multiplicando x e um termo independente. Um número multiplicando x e um termo independente. Tudo isso aqui é equação de reta. Muito bem, agora vamos retomar o que a gente queria. A gente quer montar a equação de uma reta, né? Então deixa eu apagar isso tudo aqui. Lembrando, gente, que isso aqui é continuidade dos nossos blocos anteriores. A gente veio desde o início, vendo a derivada de cada função, vimos a derivada do produto, a derivada do quociente, vimos a regra da cadeia, a derivada da função composta, vimos a derivada da função implícita, as derivadas implícitas, e agora estamos vendo a equação da reta tangente. Estamos chegando no clímax, no ponto máximo aí da nossa aula sobre derivadas, né? Então vamos montar aqui a equação da reta tangente, vamos usar um exemplo para isso. Então, se eu tivesse a função f de x igual a x ao cubo menos 3x mais 4, e eu quero a equação da reta tangente no ponto 2,6. Se você tem dúvida dessa notação aqui sobre ponto, se você tem dúvida de plano cartesiano, a gente tem uma aula aqui no canal também sobre plano cartesiano, para vocês lembrar que esse daqui é a abscissa, esse aqui é a ordenada do ponto, tá? Ou seja, isso aqui é a coordenada no eixo x do ponto, essa aqui é a coordenada no eixo y do ponto. E lá naquela aula a gente explica isso aqui tudo passo a passo, tá bom? E também, como eu falei, eu estou querendo a equação da reta tangente no ponto, porque reta tangente em um ponto específico. Por quê? Como a gente viu, a tangente ela sempre toca um ponto específico. Em cada ponto vai ter uma reta tangente diferente. Quer ver? Se eu fosse pegar um outro pontinho aqui embaixo, ó, já seria uma outra reta com outra inclinação. Se eu fosse pegar um outro pontinho aqui mais para cima, ó, já seria outra reta com outra inclinação. Se eu fosse pegar um ponto aqui, ó, já seria outra reta com outra inclinação. Aqui outra reta com outra inclinação. Aqui outra reta com outra inclinação. Então você vê que a reta tangente ela vai sendo alterada de acordo com o ponto em que eu estou vendo, onde ela tangencia o meu gráfico, né? Poderia estar tangenciando aqui, seria uma outra reta. Poderia estar tangenciando aqui, seria uma outra reta. E por aí vai. Mudou um pouquinho o ponto, já mudou a equação da reta tangente, porque já mudou o ângulo e já mudou onde ela vai tocar no eixo y, tá bom? Então, essa equação toda aqui ela já vai ter sido alterada. Então, a gente já sabe que sempre que a gente vê um f de x,
a gente já troca f de x por y, né? Ninguém quer ficar andando por aí com f de x, que fica muito grande escrever isso, né? Então a gente já chama de y igual a x ao cubo menos 3x mais 4. Y é a f de x. Muito bem. E eu quero montar, então, a equação da reta tangente. E aí, qual é o grande tchan, né? Como eu disse para você anteriormente, a reta sempre vai ter essa forma aqui, ax mais b. E esse a é justamente a tangente do ângulo que a reta faz com o eixo x. E eu mostrei que tangente é um número, que você não precisa ficar com medo de tangente, com medo de trigonometria, nada disso. E qual é o grande tchan? Por que a gente usa a derivada? A gente usa a derivada, gente, porque a derivada é justamente o valor dessa tangente. O que é a derivada? É a tangente desse ângulo que a função faz com o eixo x. Isso é a derivada. Então, y' igual a A é justamente a tangente de θ, desse ângulo que essa reta tangente vai fazer com o eixo do x. Então vamos voltar aqui para o nosso exemplo em que a gente tem f de x igual a x ao cubo menos 3x mais 4. Eu vou trocar f de x por y, né, para ficar mais fácil. E eu quero achar a equação da reta tangente no ponto 2, 6. Primeira coisa, eu já sei que a minha reta tangente ela é alguma coisa da forma ax mais b. Eu preciso achar o a e eu preciso achar o b. Quem serão a e b? Olha, eu já estou vendo que essa reta, se ela é tangente a essa função aqui, então ela passa no ponto 2,6, porque se ela tangencia, como eu mostrei acima, uma reta que tangencia, ela sempre bate naquele pontinho específico de tangência. Então aquele ponto, ele além de pertencer à curva que está tangenciando, ele pertence também à reta. Então ele se encaixa tanto na equação da sua curva quanto na equação da sua reta. Você pode usar aquele ponto tanto na equação da curva quanto na equação da reta, porque a reta está tocando nele. Então ele faz parte da equação da reta. Então eu sei que esse ponto 2,6 aqui, ele satisfaz a minha reta. Então eu posso dizer que y é 6 é igual a A vezes quem é o x? 2 mais b. Então eu posso dizer, vou dar uma organizadinha, né? 6 é igual a 2a mais b. E agora eu preciso encontrar o a. E o que eu falei para vocês? Que o a é justamente a derivada da função. Mas é a derivada aplicada em que ponto? No ponto que a reta está tangenciando. Então ele vai ser a derivada no ponto 2, não é em qualquer ponto. Não é f' de x, é f' de 2. Então a gente primeiro precisa calcular quem? F', né? Vamos calcular F'? Quem é F' de x? F' de x é derivada de x ao cubo vai dar 3x ao quadrado. Derivada de menos 3x vai dar menos 3. E derivada da constante 4 vai dar 0. Então F' de x é igual a 3x ao quadrado menos 3. Mas eu não quero f' de x. Para saber o a, eu tenho que fazer f' de 2. Então, eu vou fazer f' aplicada no ponto 2. Então, 3 vezes, onde está x eu troco por 2. Então, fica 2 ao quadrado menos 3. Veja que eu estou usando a derivada da minha função principal para achar o a, ou seja, o coeficiente angular da minha reta tangente. Perceba, então, muito simples, gente. Estou usando a derivada da minha função principal para encontrar o a, que é o coeficiente angular da minha reta tangente. É isso mesmo que a gente está fazendo. Então, f' de 2 é igual. Quanto dá? 3 vezes 2 ao quadrado é 4, menos 3. Então, f' de 2 vai dar 3 vezes 4 dá 12, menos 3. Então, f' de 2, 12 menos 3 dá 9. Gente, a derivada da função no ponto 2, que é o ponto de tangência, né, que a gente está vendo, é justamente o valor do a da minha reta tangente. Então, agora eu já sei que esse a aqui, ó, vale 9. É para isso que a gente vai usar a derivada. E foi muito simples. Veja que a gente calculou a derivada da nossa função, calculou a derivada no ponto 2, pronto, encontramos o a. É isso.
Não precisa nem falar de tangente. Eu tive que falar de tangente antes só para explicar para vocês o que era coeficiente angular, o que é uma derivada. Mas passou essa parte introdutória, no duro, gente. Em resumo calcule a derivada da sua função. Calculou. Aplique a derivada da sua função no ponto de tangência. Você aplicou e encontrou que ela valia 9. Pronto, você já tem o seu A. Então agora, já que a gente já tem o A, né? E a gente já sabe que 6 é igual a 2A mais B, vamos trocar aqui, né? Então, aqui nós temos que 6 é igual... Quanto vale o A? Vale 9. 6 é igual a 2 vezes 9 mais B. Então, 6 é igual a 2 vezes 9, 18. Mais B, vamos passar o 18 para o outro lado, trocando o sinal. 6 menos 18 é igual a B. 6 menos 18 dá menos 12, né? Igual a B. Então, B igual a menos 12. Agora, nós já temos o A e já temos o B. O B vale menos 12. Então, qual é a equação da minha reta tangente naquele ponto? A equação é A é 9, 9x menos 12. Essa é a equação da reta tangente no ponto 2 e 6. Essa daqui é a equação da reta tangente. Vamos fazer mais um exemplo para a gente encerrar? Se a gente tivesse agora essa parábola aqui, vamos pegar essa parábola, eu quero a reta tangente a essa parábola no ponto 3, 9. Vamos agora resumir o passo a passo. Agora é aquilo que você quer, né? Agora você quer acertar a questão. Qual vai ser o passo a passo para a gente encontrar a equação da reta tangente? Primeiro, calcular a derivada da função. Segundo, aplicar a derivada no meu ponto de interesse, no meu ponto de tangência. Aplicar a derivada no ponto de tangência. Ou seja, você vai fazer f' de 3, né? E aqui a gente está calculando y' igual a f' de x. Terceiro, escrever a equação da reta y igual a x mais b. Isso aqui você já sabe. Quarto, dizer que A é igual a f' no seu ponto de interesse. Então isso aqui você consegue também, você já sabe, você já calculou a derivada. Quinto, encontrar B. Agora só falta encontrar o B, né? Encontrar B. E aí como é que você encontra B? Quando você já sabe A. Você sabe que esse ponto aqui ele pertence tanto à parábola quanto à reta, porque a reta tangencia justamente nele. Então você pode aplicar esse ponto na sua equação da reta. Então você sabe que o y nesse ponto é 9, né? Então 9. Então vamos aplicar o ponto na equação da reta. Y é 9 é igual a vezes x. X é 3, né? Mais b. Então você fica com 9 igual a 3a mais b. Pronto. Se a gente já tivesse calculado a, né, bastaria colocar aqui o número que é o valor de a e você já teria o valor de b. Vamos então aqui fazer agora o passo a passo, né, e vamos então calcular f' de x. Se f de x é x ao quadrado, a gente sabe então que y' é igual a... O quadrado cai na frente multiplicando, então y' é igual a 2x. Já sabemos a derivada. Agora vamos aplicar a derivada no ponto de tangência. Vamos fazer y' no ponto 3. Então y', que é igual a 2x, vai ficar y' igual a 2 vezes 3, que dá 6. E agora você já sabe então que a sua equação de reta é dessa forma e você sabe que o a é justamente essa derivada que você acabou de calcular. Então, A é igual a 6. A é o valor da derivada. Agora, para encontrar B, a gente vai trocar A por 6. Vamos trocar por 6. Então, vamos ficar com 9 igual a 3 vezes 6 mais B. 3 vezes 6 dá 18, né? 3 vezes 6, 18 mais B. Vou passar o 18 para o outro lado, trocando o sinal. 9 menos 18 dá menos 9, igual a B. Então, B igual a menos 9. Finalmente, eu posso escrever a minha equação da reta. Y é igual a x mais B, mas eu sei que A é 6, sei que B é menos 9. Então, a equação da reta tangente
naquele ponto que eu escolhi, no ponto 3, 9, ela é y igual a 6x menos 9. Já terminamos, tá? Era isso aqui. A equação da reta tangente é essa daqui. Lembra que eu falei que aquele ponto 3, 9 pertencia tanto à parábola quanto à reta, porque tangencia, né? Agora que a gente sabe que a reta tangente é y igual a 6x menos 9, a gente pode testar se ela realmente tem esse ponto. Vamos ver, ó. Y igual a 6x menos 9. Vamos ver se esse ponto se encaixa na nossa reta. Vamos ficar com y é 9, né? 9 igual a 6 vezes x é 3, né? 6 vezes 3 menos 9. Então, 9 tem que ser igual a 6 vezes 3, 18. 18 menos 9, 9. Então, 9 igual a 9 deu certinho. Realmente, o ponto 3, 9 se encaixa na nossa reta e essa é a nossa reta tangente. Então, a derivada ela foi usada para quê? Ela foi usada para calcular o A, para calcular o valor 6, o coeficiente angular da nossa reta tangente. Olha só, eu imagino que seja muita informação isso tudo que a gente viu hoje. É claro que em algum momento, quando eu aprendi isso tudo, eu também me assustei. Tudo foi novidade. Coeficiente angular, reta tangente. Foram tantos conceitos que a gente viu e que você deve estar vendo agora no seu curso aí de cálculo 1, né? No seu mestrado, na sua graduação, na sua pós-graduação, que você talvez fique com medo. Talvez isso te assuste um pouquinho. Gente, só tem uma solução para ficar bom nisso. Você precisa repetir. Para ficar bom em matemática, para aprender, para isso ficar natural para você, e vai ficar natural para você, não pense que eu estou maluco, porque não estou, você precisa repetir. Então eu te peço encarecidamente, assista o vídeo várias vezes e tente fazer sozinho. Você vê a solução, vê o que eu fiz, aí você repete e faz sozinho. Vê o que eu fiz, você repete e faz sozinho, até você realmente conseguir fazer sozinho. É aquela hora de sim de calçar as sandálias da humildade. Ah, mas se eu olhar você resolvendo, eu vou estar roubando. Não, você não vai estar roubando, você vai estar aprendendo. Para aprender, você vai realmente precisar copiar. Você vai precisar olhar alguém fazendo, você precisa ver o que foi feito e repetir aquilo que a pessoa fez. Então eu te peço, assista o vídeo várias vezes, porque o seu medo vai embora, vai ficar cada vez mais natural para você e eu tenho certeza que na sua prova você vai tirar uma nota muito boa. Te desejo tudo de bom, não se esquece de se inscrever no canal e de deixar o seu like. Nós vamos continuar nos vendo aí, tem muita coisa para a gente estar ensinando e eu espero poder estar te ajudando. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.